Eu creio que cada um de vocês está muito feliz, né? Eu e a Ângela também, porque estamos vendo uns rostinhos, né? Que faz tempo que a gente não via pessoalmente, só através do WhatsApp, nas células, né? Então que bom, né, irmãos, nós estarmos juntos mais uma vez aqui, para juntos adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Aleluias. O Senhor, Ele colocou um tema em meu coração, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. O tema de hoje é o nosso coração. Você tem um coração? Então o Senhor vai falar um pouquinho, né, sobre o nosso coração. De coração para coração. Vamos abrir Mateus 7. Os últimos versículos lá do 24 ao 27. Oh, glória! Todos acharam? Posso ler? Aleluias. Mateus 7, do 24 ao 27. Assim diz o Senhor através da sua palavra, o próprio Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a ruína. Amém? Aleluia. Vai acabar isso. Oh, Jesus, só o Senhor. Irmãos, quando o Senhor nos fala, e Ele fala, o que Ele espera de cada um de nós é que a gente o ouça atentamente. Não é verdade? Que a gente crê em tudo aquilo que Ele está dizendo e que a gente também obedeça a tudo aquilo que Ele está mandando. O Senhor espera isso de mim, de você, de todos os seus filhos, de todos os seus servos. É isso que Ele deseja. Então que o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais estejam bem abertos para ouvir a voz do nosso Senhor. Pois como o Senhor tem dito aqui, né, irmãos? Quem fala na igreja é o Espírito de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, irmãos, e ao revisitar, os temas anteriores, as últimas mensagens que o Senhor tem falado aqui para nós na igreja, a gente percebe claramente, irmãos, o quanto Jesus nos ama. O quanto o Senhor deseja que a gente viva e morra por Ele e pelo seu Evangelho. E quantas coisas o Senhor nos ensinou, irmãos. Quantas vezes Ele nos exortou a não somente ouvi-lo, mas também a praticar a sua palavra e viver por modo digno dele e do Evangelho.
Quantas vezes nós ouvimos isso? Muitas vezes, né? Então, amados, quem ouve as palavras de Jesus e as pratica, ele mesmo compara a um homem que edifica a sua vida sobre uma rocha firme. E essa rocha é ele próprio, Jesus. O fundamento, irmãos, de tudo é o próprio Cristo. Então, quando Jesus, aqui nesse texto que nós lemos de Mateus 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ou seja, tudo que ele falou desde o capítulo 5, tudo que ele falou no 6 e tudo que ele falou no 7, todo aquele, pois, que ouve estas palavras que ele disse lá no Sermão do Monte e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem todo tipo de situações, irmãos, todo tipo de adversidades. Mas a pessoa que edifica a sua vida em Cristo fica firme. Ao passo que aquele que edificou a sua vida sobre um fundamento fraco como areia, facilmente vem a tempestade e a pessoa acaba se afundando. Então só existe, irmãos, um fundamento que é sólido, inabalável e indestrutível, que é o próprio Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É nele que nós temos que colocar toda a nossa esperança. É nele que nós temos que fundamentar não apenas algumas partes da nossa vida, irmãos. Não somente aquilo que nos convém, mas toda a nossa vida. Amém, irmãos? Mas, como eu disse, né, o tema de hoje é o nosso coração. Irmãos, o Senhor, como eu disse, né, tem falado muito aos nossos corações. Tem nos ensinado tantas coisas, tem nos ordenado tantas coisas, né? Agora, tudo que o Senhor tem falado, irmãos, tudo que Ele tem ensinado para a gente, tudo aquilo que Ele tem ordenado para a gente, é realmente o que deseja o nosso coração? O nosso coração realmente deseja aprender com o Senhor, deseja realmente ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra do Senhor? É óbvio, irmãos, que a resposta que o Senhor quer ouvir de mim e de você para essa pergunta é um sim. Mas presta atenção, irmãos, não um sim dos nossos lábios, mas um sim do nosso coração. Do nosso coração. Então, antes de Jesus dizer às multidões que para segui-lo, elas teriam que renunciar tudo o que elas tinham para ser discípulo dele, inclusive a própria vida, Jesus contou a parábola da grande ceia. Sabe aquela passagem lá em Lucas 14 que Jesus fala: aquele que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo? Um pouquinho antes, Jesus contou esta parábola da grande ceia, que alguns chamam, sabe de como, irmãos? A parábola das desculpas esfarrapadas para não atender ao chamado do Senhor. Alguns chamam essa parábola desse jeito: a parábola das desculpas esfarrapadas para não atender ao chamado do Senhor. Então, basicamente, se você ler essa parábola, depois você ler na sua casa, você vai ver que a desculpa que aquelas pessoas apresentaram para o Senhor, porque o Senhor as chamou, mas elas não atenderam ao chamado do Senhor. E elas apresentaram ao Senhor várias desculpas. Basicamente, as desculpas foram por causa do amor ao dinheiro e às coisas materiais. Foi também por causa de trabalho, de negócios, de interesses próprios. E também por
laços familiares e relacionamentos sociais aí de fora. Ou seja, amizades do mundo. Então vocês imaginem Jesus chegando para uma pessoa e chamando ela para segui-lo. E a pessoa, de repente, diz para ele um monte de desculpas. Então, contextualizando essa parábola, eu escrevi assim, ó. Então, de repente, o Senhor chega para mim: Paulo, segue-me. Eu tenho um chamado na sua vida. Aí eu chego para o Senhor e digo assim: Senhor, não posso atender ao teu chamado. Não posso fazer o que o Senhor me pede. Não posso estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não posso, Senhor. Eu não posso assumir nenhum compromisso no ministério. Senhor, eu não posso me comprometer com as coisas do teu reino e com as coisas do ministério. Mas, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Irmãos, aí eu chego para o Senhor: então, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Então eu rogo que o Senhor me desculpe. Irmãos, Deus aceita essas desculpas? Não. Então, eu quero assim dizer para os irmãos que essa é uma grande armadilha. Porque realmente Deus conhece o nosso coração. Sabe quem não conhece? A gente. A gente não conhece o nosso coração. Mas o que Deus tem a dizer a respeito do nosso coração? Lá em Jeremias 17, o Senhor responde. Olha o que Deus fala, irmãos, do meu coração, do seu coração. Enganoso é o coração do homem. Ou melhor, não está escrito homem, mas subentende. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Imagine, irmãos, todas as coisas. O nosso coração é mais enganoso, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A gente não conhece o nosso coração. Mas tem um que conhece. E ele esquadrinha todo o nosso coração. O Senhor sabe o que você está pensando agora. O Senhor sabe onde está realmente o teu coração. Talvez a gente diga da boca para fora: o Senhor conhece o meu coração. E Ele conhece mesmo. E Ele sabe realmente onde o nosso coração está, irmãos. E seguindo o versículo, aqui ele diz assim, ó, em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Esse coração que nós temos aqui no peito, irmãos, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, Deus esquadrinha, irmãos. Deus vasculha. Deus vai lá minuciosamente. Ele sabe e conhece o nosso coração. E ele diz assim: eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, irmãos, vamos entender bem isso. O Senhor está falando do nosso coração, está falando do nosso chamado. Né? Então, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos requisita, quando o Senhor nos pede algo, Ele prova o nosso coração. E de repente, o nosso coração não quer atender ao Senhor. O nosso coração está preocupado, de repente, com outras coisas. E a desculpa que nós acabamos dando para o Senhor é essa: o Senhor conhece meu coração.
Aí o Senhor vira para mim e fala: então, conheço sim, você não queria estar lá onde eu gostaria que você estivesse. Você está onde o teu coração está. Então, amados, o Senhor tem falado bastante aqui sobre a sua volta. Irmão, Jesus está voltando. Em breve ele vai vir buscar a sua igreja. Sabe? E nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Irmãos, com esta pandemia, muitos que estavam servindo ao Senhor em diversos ministérios, abandonaram seus ministérios. Abandonaram as igrejas onde congregavam. Até pastores desistiram do pastorado do ministério. Mas o Senhor, Ele nos fala, irmãos, e nos alerta, e nos exorta, sempre para permanecermos firmes. O Senhor nunca disse, irmãos, que servi-lo seria um mar de rosas. Muito pelo contrário, o Senhor sempre exortava os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, nós vamos passar por muitas dificuldades, muitos desafios no ministério que o Senhor nos confiou, servindo a Deus nesta terra, mas permaneçam firmes, inabaláveis. Sabe, não deixe jamais de orar, não deixe jamais de meditar na palavra do Senhor. Eu quero exortar os irmãos como pastor, como irmão, amigo. Quando vocês forem chamados pelo seu pastor, pelos seus líderes, na realidade, quem está chamando vocês é o Senhor. Sabia? Quando o seu pastor te chamar, te convocar, ou seu líder, porque Deus coloca líderes sobre as nossas vidas. Entenda isso, quem está te chamando, quem está te convocando é o próprio Senhor. Então, olha, nunca diga não para o Senhor. Nunca diga não para o Senhor. Honre sempre as lideranças que o Senhor estabeleceu sobre as suas vidas, sobre a vida de vocês. Amém, irmãos? Uma outra coisa que eu quero exortar vocês. Se no decorrer do cumprimento do ministério que Deus te deu, acontecer alguma coisa, alguma situação, não deixe o ministério. Não deixe aquilo que Deus te entregou para fazer. Resolva os problemas que estão te impedindo de realizar a obra do Senhor. Porque, irmãos, se eu for olhar para as minhas circunstâncias, para as circunstâncias que me rodeiam, se você for olhar para as circunstâncias que te cercam na sua vida, em todas as áreas da sua vida, todos nós vamos pedir um tempo, irmãos, para fazermos a obra do Senhor. Porque eu estou passando isso, o irmãozinho está passando aquilo, o outro está passando isso. E a obra do Senhor, irmãos? E o nosso chamado? Então, ao invés de entregar o que Deus te deu, se livre daquilo que está te atrapalhando de servi-lo. Porque esse é o caminho, irmãos. As pessoas acham mais fácil deixar o ministério que Deus entregou por causa de algum problema, do que resolver aquele problema que está atrapalhando a sua vida ministerial na igreja. Então, conselho de pastor, de amigo, de irmão, não façam isso. Resolvam a situação, sabe? Mas o que o Senhor tem nos falado, irmãos, nos ensinado e ordenado, é realmente o que deseja o nosso coração? Como eu disse, né, o que o Senhor quer ouvir de mim e de você, sim, Senhor,
O que o Senhor deseja é o que eu desejo. O que o Senhor quer é o que eu quero. O que o meu coração quer. Aleluia. Jesus, irmãos, está às portas, como eu já disse. Por isso, é imprescindível, irmãos, que o quanto antes a gente alinhe o nosso coração com o coração de Deus. Sabe? O Senhor nos chamou, irmãos, não para nos fazer ricos, milionários. O Senhor nos chamou, irmãos, para cumprirmos os seus eternos propósitos. O Senhor nos chamou, irmãos, para realizar a obra dele e não a nossa. Então nós temos que alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. E também, irmãos, para nós sermos capazes de resolver aquelas questões que existem entre irmãos. Porque imagine, irmãos, numa igreja, no ministério, irmãos que não se bicam. Imagine numa igreja, irmãos, onde há irmãos que não se dão bem. Irmãos que de repente não têm aquela afeição. Você já pensou se Deus tratasse a gente assim? Irmãos, nós estaremos perdidos. Para mim resolver tudo que eu tenho com os meus irmãos, eu preciso resolver primeiro com Deus. Eu preciso alinhar o meu coração com o coração do meu Pai. Aí sim o Senhor vai me capacitar a resolver todas as pendências que de repente eu tenho com a irmandade, com alguns irmãos. Sabe? Então é assim, de repente aconteceu algo entre mim e um irmão. Aí a gente chegou lá, orou, tal, eu te perdoo, você também me perdoa, glória a Deus e aleluia, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Irmão, que perdão é esse? Isso aí não é perdão, irmãos. Já pensou eu chegando diante de Deus, Pai, me perdoa. Porque eu pequei contra ti, eu ofendi a tua santidade, Senhor. Me perdoa. Aí Deus chega para mim, Paulo, eu te perdoo. Mas não vai ser igual. Não vai ser como era antes. Irmãos, Deus não faz isso. Porque Deus é amor. E nós temos que ter o amor de Deus. Amém? Nós temos que ter o amor de Deus. Por isso, irmãos, eu creio ser oportuno para a nossa própria segurança relembrar algumas coisas que até aqui o Senhor já nos falou, nos ensinou e nos ordenou. Para ver se realmente, irmãos, a gente está agindo. Para ver se realmente a gente está praticando ou a gente só está ouvindo. Porque não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Irmão, sabe onde o Senhor quer que a gente esteja? No céu com Ele. Mas vou dar uma boa notícia para vocês. Nós já estamos nele. A Bíblia não diz que nós estaremos em Cristo. A Bíblia diz que nós estamos nele. O nosso corpo está aqui na terra. Mas espiritualmente, todos nós estamos nele. Então nós precisamos crer, irmãos, nessa realidade espiritual. Sabe, nós estamos em Cristo. Aleluias. E eu anotei, irmãos, algumas coisas, que o Senhor falou. Claro que se eu fosse anotar tudo, eu ia ter que pregar tudo de novo, Mas eu anotei algumas coisas que o Senhor nos falou, nos ensinou e nos ordenou. Para a gente, irmãos, fazer uma autoavaliação, para a gente se examinar, para ver se realmente nós estamos obedecendo ao Senhor. A primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas.
e ao próximo como a mim mesmo. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Amar a Jesus mais do que os meus pais. Mais do que o meu cônjuge, aquela mulher linda que está ali. Mais do que os meus filhos. Amar a Jesus mais do que meus irmãos e irmãs. Mais até do que minha própria vida. Eu lembro um irmão que ele dizia assim: pastor, eu não amo Jesus mais do que meu filho. Meu filho é tudo para mim. Falei, legal. Você não pode ser discípulo de Jesus. Jesus disse que não pode. Quem amar o filho, mais do que a ele, o cônjuge, os irmãos, os pais, a própria vida, não pode ser discípulo do Senhor. Uma coisa que o Senhor também falou, irmãos, fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente em mim. O que eu estou fazendo a respeito, irmãos? Eu estou fazendo aquilo que o Senhor falou, eu estou meditando todos os dias na palavra do Senhor, eu estou orando todos os dias, meditando, buscando a face do Senhor, ou eu só leio a palavra de Deus quando dá tempo? Porque lembre-se, ler a palavra, orar, irmãos, não é prioridade para ninguém, é necessidade. Então eu lembro que uma vez o Senhor disse aqui para nós o seguinte, que a palavra é o alimento do nosso espírito. E a oração, a respiração do nosso espírito. Talvez você consiga ficar, 3 dias sem comer. Não sei. Eu sou difícil. Eu me esforço para fazer jejum. Agora faz um teste aí, tampa o nariz e vê quanto tempo você consegue ficar sem respirar. 1 minuto você já está abrindo o bico. E se eu segurar, em 5 minutos você morre. O seu cérebro para. É o que acontece na vida de um crente que não ora. Está morrendo cada dia. Crente, irmãos, tem que orar todo dia. Buscar a face do Senhor, meditar na palavra do Senhor, para que a palavra de Cristo habite ricamente no crente. O Senhor também falou, eu vou começar a ler aqui, senão vai demorar muito. Que oração, bem? Quase 7. Ter ouvidos para ouvir o Espírito do Senhor. Fé no que ele diz e coração disposto para obedecer. Então eu tenho que ouvir o Espírito, crer no que ele está falando e ter um coração disposto para obedecer. Se não, irmãos, imagine um pai falando para o filho fazer um monte de coisa e o filho não está nem aí. Assim é os crentes que só ouvem e não praticam. Porque Deus, lembrem-se, Ele é o nosso papaizinho, o nosso Abba Pai. O Senhor também nos ensinou, nos orientou a adorar ao Pai em espírito e em verdade, conhecer e compreender a vontade de Deus, andar de modo digno da vocação a que eu fui chamado, viver acima de tudo por modo digno do Senhor e do Evangelho, para o seu inteiro agrado, não para o meu agrado, irmãos, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomar a própria cruz e seguir após Jesus. Ninguém quer ir para a cruz, né, irmãos? Mas lembre-se, quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com Ele. O nosso velho homem morreu com Ele. Aleluias. Nós precisamos renunciar a tudo quanto tenho. Irmãos,
tudo significa tudo mesmo, até a própria vida. Amar os outros como Ele me amou, com amor incondicional. O Senhor quer que a gente seja bem-aventurado, que a gente seja humilde de espírito, manso, misericordioso e limpo de coração. E pacificador. Às vezes tem alguma questão entre irmãos, tem gente que em vez de pacificar, vai lá e joga mais gasolina no fogo. Irmãos, Deus nos chamou para ser pacificador. Temos que ter fome e sede de justiça. Tudo isso o Senhor ensinou para a gente, irmãos. Que mais? Ser o sal da terra e a luz do mundo. O Cris leu, né? As parábolas do reino. E Jesus lá em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, nós somos crentes. Nós nascemos de novo. Nós não somos do mundo. Sabe? Então nós temos que buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Não somente naquelas grandes questões, aquele grande problemão. Não, em tudo, irmãos. Em tudo nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E a promessa para quem busca o reino de Deus, Jesus na sequência diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que é uma coisa que é acrescentada? Eu vou explicar para você. Então, nós já temos algo, que é o reino, que é o Senhor. E se eu buscar esse reino, Deus acrescenta. Então, a melhor coisa que nós temos na vida, irmãos, é o próprio reino. E quando o Senhor fala, e estas coisas vos serão acrescentadas, Ele não está falando de riquezas, sabe, de coisas suntuosas. Não, ele diz que vai suprir todas as nossas necessidades. Nada nos faltará. Não vai faltar pão, não vai faltar vestimenta, não vai faltar moradia. Estou falando na área material. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Se eu buscar primeiro o seu reino. O Senhor também nos ensinou, irmãos, a não julgar o meu próximo. Você já julgou algum dia algum irmão? Não? Mentiroso. Eu já. Só que o Senhor fala para nós não fazermos isso. Sabe? Antes de julgar o meu irmão, de apontar o cisco que está no olho dele, eu tenho que tirar a trave que está no meu. É isso que o Senhor ensina. Que mais? Perdoar sempre aqueles que nos ofendem. Sempre. Toda vez que alguém te ofender, toda vez que alguém, desculpa a expressão, pisar na bola com você, perdoe. Todas as vezes. O Senhor tem nos ensinado a buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Irmãos, a gente está fazendo isso? Mesmo? É a nossa boca que está falando ou é o nosso coração? Porque o Senhor, Ele espera que eu e você, que todos nós, não só aqui da Guia de Cristo, mas de todas as igrejas, que a gente obedeça a sua palavra. A gente tem perseverado no andar em santidade? Porque nós somos santos. Mas não basta ser santo. Nós temos que andar em santidade. Porque sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor um dia? Porque Deus é espírito, Ele é invisível, mas Ele é real. Mas todos nós queremos um dia ver a face do Senhor. E se nós andarmos em santidade, irmãos,
nós vamos ver a face do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, e andar em santidade, vamos entender isso, irmãos. Andar em santidade não é você ser uma pessoa perfeita, porque não existe perfeito. Andar em santidade, irmãos, é andar no caminho que o Senhor tem nos mostrado. De repente, nesse caminho, nós vamos vacilar. Mas o Senhor não quer que a gente caia e volte para trás, que a gente se arrependa e siga adiante. Sabe, não existe homem e mulher perfeitos. Perfeito só tem um, que é Deus, Jesus. Então andar em santidade, irmãos, não é de repente, puxa vida, eu tenho que ter uma vida sem pecado. Nós de repente vamos dar uma vacilada, irmãos. Mas não deveríamos. Mas de repente vai surgir uma situação e a gente vai dar uma vacilada. E aí, eu vou cair e vou voltar para trás? Não. Eu vou me arrepender, irmãos. Talvez você, esta semana, tenha pisado na bola. De repente você estava no caminho da santidade, e deu uma vacilada. E aí? Vai para o inferno? Não, o Senhor diz, levanta. Irmãos, o justo cai 7 vezes. E 7 vezes o Senhor levanta. Então nós somos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor. Sabe? O Senhor quer que a gente ande em santidade, irmãos. Sabe? Que a gente fuja de toda aparência do mal. Por que o Senhor ensinou lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, que diz assim: não nos deixes cair em tentação? Por que eu tenho que pedir isso, irmãos, para o Senhor? Pai, não me deixes cair em tentação, mas livra-me das garras do maligno. Livra-me de todo o mal. Porque nós estamos sujeitos, irmãos, a cair na tentação. Mas vamos orar para Deus nos ajudar a não cairmos na tentação. Mas se pecarmos, 1 João está escrito, nós temos um advogado junto ao Pai. E Ele nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluias. O Senhor quer que a gente evangelize. Faça discípulos. Lembram-se? Está escrito ali? Alcançar, discipular e enviar. O Senhor não quer que a gente seja, irmão, aquelas ovelhas bem gordona, que não consegue nem andar. Sabe, assim, bem nutrida da palavra do Senhor e não compartilha nada com ninguém. O Senhor quer que a gente abra a nossa boca e fale do seu amor, da sua tão grande salvação. O Senhor quer que a gente cuide uns dos outros. Eu preciso cuidar do meu irmão. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Quando você machuca aí alguma parte do seu corpo, você larga para lá ela? Claro que não. Todo o corpo vai se mobilizar, todo o seu corpo vai se mobilizar para cuidar daquela parte que está doente. E é assim na igreja. Quando um membro está sofrendo, está padecendo, todo o corpo tem que ir ali e abençoar aquele irmão. Tem que cuidar uns dos outros. Porque a dificuldade dele é nossa, porque nós somos um. Se está doendo nele, tem que doer em mim, irmãos. Porque nós somos o mesmo corpo. Eu não posso deixar doer nele só. Porque isso espiritualmente não acontece, irmãos. De repente eu não estou sentindo no meu físico, mas eu tenho que sentir na minha alma e no meu espírito o sofrimento do meu irmão.
O Senhor quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. Que a gente pratique a palavra e não somente ouve a palavra. O Senhor quer que a gente não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Irmãos, tem muita coisa no mundo. E tem crente amando muita coisa que está lá no mundo. E Deus é enfático. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O Senhor quer que a gente tenha intimidade com Ele. E a intimidade, irmãos, é para aqueles que o temem. Aqueles que temem ao Senhor vão experimentar a intimidade do Senhor. E claro, né, irmãos, para ter intimidade com o Senhor, a gente precisa fazer um monte de coisa, né? É tudo de coração, irmão. Nada de boca. A boca depois pode até falar. Mas é aqui, irmãos. No coração. O Senhor também diz para nós jamais deixar, Ele disse, né, para nós jamais deixar de congregar, tanto nas celebrações como nas células. O Senhor disse também para a gente honrar a Deus na pessoa do pastor e daqueles que lideram. Como que eu honro a Deus? Recebendo aqueles que Ele envia. Então Deus enviou um líder sobre a minha vida, um pastor, uma liderança. Então eu aceito e recebo essa liderança sobre a minha vida. O que eu estou fazendo? Honrando a Deus. Porque se eu não recebo, vai ser mais ou menos aquilo que Adão falou, né, para Deus quando ele pisou na bola. Então, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. O Senhor não tinha uma melhorzinha, não? A mulher que o Senhor me deu, pelo amor de Deus, né, Senhor? Eu fiz tudo errado por causa dela. Ela que é culpada. Aí foi falar com a mulher, aí colocou a culpa na serpente. Então ninguém assume, irmãos, realmente o seu pecado. Dificilmente as pessoas reconhecem a sua falha. Se você for lá no presídio e perguntar, por que você está aqui? Eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada. Então, quando Deus envia alguém, irmãos, nós temos que receber e falar, obrigado, Senhor. Se nós não fizermos isso, é a mesma coisa que dizer para o Senhor, ó Senhor, esse líder aí, ó, para mim não serve. Ó, esse pastor aí, misericórdia, não tem o melhorzinho? Irmãos, nós temos que aceitar o que Deus manda. Porque se eu falo assim, então quem precisa ser tratado sou eu. Eu que não estou enxergando direito as coisas de Deus. Uma coisa também que o Senhor falou, irmãos, nós temos que fugir daqueles que professam uma falsa religião. Lembram-se daquela mensagem? Fugir também destes? Temos que despojar da natureza terrena, que é o velho homem, e nos revestir do novo homem. Temos que orar todos os dias. Temos que ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. E para me arrepender, eu preciso reconhecer, confessar e deixar. Confessa e deixa. Então, tudo isso aqui, irmãos, o Senhor nos falou, né? Em diversas ocasiões. Nos ensinou todas essas coisas. E uma coisa que o Senhor faz, irmãos, Ele não pede, Ele manda. Porque Ele é o Senhor. Sabe? Não somos nós o Senhor. Ele é o Senhor. O dia que o Senhor pedir a tua casa para uma célula, não precisa nem orar. Abra sua porta e deixa a igreja do Senhor entrar. Porque Ele é o Senhor.
Hoje, irmãos, as coisas estão bem diferentes de um tempo atrás. Então, como eu disse um pouquinho antes, quando a liderança da igreja te solicitar, te chamar, te convocar, atenda no ato, porque é o próprio Senhor. Não vem com aquela historinha assim, ó, eu vou orar para ver se é de Deus. Irmãos, não é assim não. O Senhor já falou com a liderança. O Espírito já falou. E a coisa precisa ser feita. E de repente Deus está escolhendo eu, você, nós, para fazer aquilo. E de repente eu coloco obstáculos, apresento desculpas, e o Senhor não se agrada disso, irmãos. Porque de repente eu vou dizer não para o Senhor. E eu vou virar as costas, vou embora, e quando eu voltar vai ter outro fazendo aquilo que era para eu fazer. Aí pensa como é que eu vou ficar. Puxa vida, o Senhor me chamou. Irmãos, Deus prova a nossa fé. Deus nos prova, irmãos. Quando o Senhor chama a gente, Ele está provando o nosso coração, para ver se nosso coração está realmente na obra. Se realmente o nosso coração está nele, nas coisas dele, nas coisas do ministério, nos interesses dele. Mas, pastor, e os meus interesses? Esquece. Buscai primeiro o reino. O Senhor não vai te desamparar. Sabe? Pode ter certeza. Se eu e a Ângela fôssemos dar aqui quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida, irmãos, coisas surpreendentes, sobrenaturais, a gente ia ficar aqui a semana toda. Deus prova o nosso coração. Sabe? Deus de repente vai chamar você de um lugar que para você não pode sair, mas Ele está te chamando, então você tem que sair. Então que a gente não apresente mais para o Senhor aquela desculpa, né, do nosso coração. Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Ele sabe que seu coração não queria estar com Ele. Então, irmãos, vamos nos arrepender. Porque o Evangelho de Jesus, se você ler lá o começo, o Evangelho começa com essa sentença, com essa frase de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ele está dizendo assim, ó, arrependei-vos, porque a partir de hoje quem vai governar a tua vida sou eu, e não você. A partir de hoje, você é meu filho e meu servo. A palavra que está no original é escravo. Escravo, irmãos, não é dono de nada, nem da própria vida. Nós somos, como diz Pedro, nós somos propriedade do Senhor. Então, irmãos, nós temos que viver isso. Tudo isso que o Senhor nos falou, tudo isso que o Senhor nos ensinou, tudo isso que Ele nos ordenou, eu falei resumidamente, Ele quer que a gente faça, irmãos. Essas palavras, elas teriam que entrar na nossa mente para renovar a nossa mente. Porque se a nossa mente não for renovada com a palavra de Deus, a nossa vida não vai mudar, irmãos. A nossa vida não vai se transformar. Porque eu fico sempre pensando aquelas mesmas coisinhas, não muda. E o Senhor quer que eu tire todos os conceitos que eu tenho da vida, da minha própria vida, os meus valores, e coloque os dele, os princípios do reino. É assim, irmãos, que a nossa vida vai ser transformada. Por que a vida de muitos crentes não muda, não transforma? A pessoa está na igreja 5, 10, 15, 20, 25 anos e a vida não muda. Por quê? Só está ouvindo e não está deixando penetrar no coração para que a vida seja transformada, para que a mente seja renovada e a vida transformada.
Então, amados, o Senhor tem grandes promessas para a sua igreja aqui na cidade de Guarulhos. Essa visão aqui, ó, o Senhor me deu lá nos anos 90. E esse fogo aí, irmãos, está apontando diretamente para a cidade de Guarulhos. Deus tem algo tremendo a fazer nessa cidade. Ele já está fazendo. No mundo e aqui onde Ele nos colocou. Mas nós, irmãos, precisamos envolver toda a nossa vida no reino de Deus. Como eu disse domingo passado, eu não, Espírito. O Senhor não pede muito para nós, irmãos. Ele pede tudo. Se você não estiver disposto a dar tudo para o Senhor, nada vai acontecer. Sabe? Nós vamos sofrer, irmãos, nós vamos padecer, nós vamos passar por muitas situações difíceis para fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, existe um céu nos esperando. Existe, irmãos, um reino nos esperando, irmãos. Sabe, em breve Jesus voltará e nós vamos morar com Ele eternamente. Então, enquanto estivermos aqui, irmãos, vamos obedecer à voz do nosso Senhor. Vamos fazer aquilo que Ele está mandando. Sabe, eu já paro, viu, irmãos? Que horas são? 7:30? Não estou nem aí. Desculpa, irmãos. Irmãos, tem casais na igreja que precisam se consertar com o Senhor. Porque a mulher não está agradando a Deus e nem o marido. Tem irmãos que estão desagradando a Deus. Precisam se consertar. Tem filhos que não estão agradando a Deus. Tem pais que não estão agradando a Deus. Tem servos obreiros que não estão agradando a Deus. E nós precisamos nos consertar. O Senhor não quer que ninguém saia da igreja. O Senhor quer que conserte a vida. Porque é esse o propósito, irmãos. Sabe, se entrar uma pessoa ali por aquela porta, toda detonada, que não conhece Jesus, aceita Jesus como Salvador da sua vida, Senhor, essa pessoa ela vai passar por um processo. E a vida dela vai ser transformada. E esse processo não pode parar até a vinda do Senhor. Então, não se acomode. A começar de mim. Não vamos nos acomodar, irmãos. Sabe, vamos realmente ser honestos com a gente mesmo, vamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração, vamos ver se realmente, irmãos, nós queremos servir o Senhor completamente, plenamente, 100%, não somente algumas partes da nossa vida, aquilo que convém, mas totalmente, irmãos. Totalmente, sabe? Se nós olharmos para a vida dos apóstolos, a gente vai ver que aqueles homens largaram tudo. E nunca lhes faltou nada. O Senhor cuidou deles em todos os momentos. E eles morreram por Jesus. Então, amados, tem muita pregação aí que não tem nada a ver com a Bíblia, viu? E o Senhor falou recentemente, cuidado com as coisas que você ouve na internet, viu? Tem muito falso profeta. Tem muito ensino, irmãos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Fique atento, fique esperto. Por isso que nós temos que ler, meditar, conhecer a verdade. O Senhor não nos chamou somente, irmãos, para nos alegrar, mas também para padecer por Ele. Sabe? E é que a gente vive num país abençoado, né, irmãos? Não tem tanta perseguição como em outros países. Tem sim perseguições, mas de outra forma. Mas que o nosso coração, irmãos, a partir de hoje, porque é a segunda celebração depois da pandemia, né? O que você fez? 6 meses? 8?
O que nós fizemos nesses 8 meses? Quantos livros da Bíblia você leu? Quantas horas de oração você fez nesse período? Então percebe, irmãos? O silêncio diz tudo, né? Porque a gente fica em casa, né? Tem aquela televisão 4K, aquele celular última geração, que mais? Tem o iFood, tem o Uber Eats. Então a gente, em vez de ler a Bíblia, vamos chamar uma pizza. Vamos assistir um filme. E de repente eu assisti todas as séries lá do... E ler a Bíblia mesmo? Eu não li. Irmãos, o desejo do meu coração mesmo é que todos vocês vão para o céu. Vão para o céu. Por isso que o Espírito, ele nos exorta desta maneira. A Bíblia toda, irmãos, é só exortação. Porque a gente se desvia fácil. Ó Gálatas insensatos! Quem vos ensinou? Quem vos seduziu a se desviar do Evangelho? Isso aí é antigo, irmãos. É desde o Éden. A partir que o pecado entrou no mundo, irmãos, é assim. Sabe? A gente se desvia fácil. Todos os profetas que foram enviados lá no Velho Testamento foi para colocar o povo de volta para o caminho. E o povo matava os profetas. Porque eles não queriam ouvir aquela palavra. Que era uma palavra de exortação. Uma palavra que eles tinham que obedecer a Deus. Mas eles não queriam, eles queriam fazer a vontade do coração deles. E hoje não é diferente. As cartas que os apóstolos escreveram, o que Jesus falava, era exortando o povo para buscar o reino, não se desviar, não ir atrás de outras coisas, mas permanecer firme. Porque, irmão, se a exortação parar, você pode ter certeza, muitos deixarão de vir. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Porque você está aí suportando essa exortação, né? Está feliz da vida. Está dizendo aí no seu coração, eu sou sem vergonha mesmo, Senhor. Eu sou isso mesmo, eu sou assim, me perdoa. Porque, irmãos, a graça de Deus só se manifesta naquele que realmente declara: eu sou um pobre e miserável pecador. Quando o meu coração entende isso, a graça de Deus se manifesta na minha vida. Porque é graça, não é recompensa, não é mérito. É graça de Deus, né? Então é essa mensagem, irmãos, que Deus colocou no meu coração para falar do nosso coração. Então, a partir de hoje, irmãos, vamos alinhar o nosso coração ao coração do nosso Pai. Você tem lá no site, né, os esboços da palavra, agora está gravado aí nas redes sociais, você pode ouvir quantas vezes você quiser. Então não é para esquecer o que o Senhor fala, é para colocar em prática, é para viver. É vivendo que a gente vê a glória de Deus.